não faça constelação familiar antes de ver esse vídeo. Você sabe o que é a constelação familiar? Você sabe como ela influencia na sua vida e no seu dia a dia? Então fica comigo até o final e você vai descobrir. Olá, eu sou Leandra, terapeuta sistêmica, e eu ajudo pessoas a olhar para os seus emaranhados através da constelação familiar. E hoje eu vou falar um pouco nesse vídeo sobre por que você não deve fazer a constelação familiar, o que é a constelação, como ela influencia no seu dia a dia, quais são os benefícios e, no final, vou dar uma dica de como utilizar essa visão sistêmica no seu dia a dia, como uma filosofia de vida. E se você é uma pessoa que gosta desse mundo de autoconhecimento e expansão consciencial, aproveita e já se inscreve para não perder os próximos conteúdos. A constelação familiar foi trazida à luz pelo alemão Bert Hellinger. Vai aparecer aqui para vocês. Através da observação, ele percebeu que quando a gente vem para esta vida, a gente não traz só a genética, nosso pai e das nossas mães, mas sim todo um sistema de comportamento, um sistema de crenças, um sistema de traumas. Pelos simples fatos de estarmos inseridos nesse sistema, neste campo familiar. Se a gente for analisar o nosso corpo, toda a funcionalidade dele é em sistema nervoso, sistema respiratório, sistema digestivo, sistema circulatório, e tudo funciona, um depende do outro, cada um tem a sua função e todos no seu papel fazem com que o nosso corpo sobreviva, viva em perfeito estado de saúde e também de proteção. Assim como o nosso sistema solar está a nosso favor, também num sistema, que é o sistema solar, nós estamos também inseridos num sistema. Nós temos uma cultura que é de um sistema. A gente até fala, porque o sistema exige, O sistema faz assim, o sistema assado. Mas a gente não olha para o nosso sistema. E todos têm uma função. E quando uma pessoa deixa de assumir aquele lugar, fica vago, Então uma outra pessoa assume aquela posição. Isso funciona em todos os lugares da mesma forma. Então, quando a gente deixa de assumir o nosso papel, alguém do nosso campo familiar vai assumir aquele papel. Então, se a gente for analisar a frase que tudo que eu excluo, eu potencializo e permito na minha vida, eu vou trazer para um exemplo mais prático, para ficar mais fácil de entendimento. Quem é mãe vai se assimilar, e se você se identificar, já deixa um comentário aqui para mim. Digamos que eu tenho uma mulher, minha gravidinha quase cai, gente. Tem uma mulher que teve um nenenzinho e tem um pai dessa criança. Deixa eu pegar aqui para vocês. Tem um pai, certo? Pai da criança. Mesmo que esse pai não tenha sido presente, ele é o pai dessa criança, certo? Agora, imagina a seguinte situação. Você tem um filho. Vou pegar aqui para vocês. Você tem um bebezinho, e aí ele cresce, vira uma criança, e ele traz ali alguns comportamentos, e às vezes essa criança ela nem teve convivência com esse pai. Mas, ou tem coisas naquela pessoa, que é o pai do seu filho ou da sua filha, que você já não gosta, sabe? Um comportamento, uma mania que você detesta. E aí o seu filho cresce e faz o quê? Repete. Às vezes ele não conviveu. Isso que é o mais impressionante, ele tem o mesmo comportamento que você não gostava. Olha que louco! Mas, quando eu excluo, eu potencializo e permito na minha vida. Então, aquilo que eu não gostava, eu estou potencializando no meu filho, porque ele está no DNA dele, comportamentos e traumas do campo familiar, do pai e da família do pai. Ele vai trazer alguns comportamentos, mesmo que ele não tenha essa convivência. Sabe aqueles filhos que às vezes você olha e fala, nossa, mas anda igualzinho o pai, ou a família dele anda assim, ou a família dele faz assim, ou assado, e é igual, É engraçado a gente ver essa repetição de comportamentos, jeitos, manias que os nossos filhos trazem dos pais. E aí, às vezes, a gente cai no erro de falar assim, nossa, eu detesto isso que você está fazendo igualzinho o seu pai.
E aí você insiste para que aquela criança faça diferente ou se comporte diferente. Se você se identificou, deixa para mim aqui nos comentários. Então a gente faz isso, né? Porque mãe vem sem manual, gente. A gente só aprende fazendo, como tudo na nossa vida. Ser mãe é uma dessas coisas que a gente só aprende sendo. Então, se eu não assumo o meu lugar, se eu sou a pessoa que busca o alimento para minha casa e eu falto, alguém dessa família vai ocupar o meu lugar, que é o que busca o alimento, e vai trazer. Talvez ele tenha ou ela tenha até o mesmo comportamento, né? A mesma forma de falar, por ter assumido o meu lugar naquele campo familiar, onde a minha função era trazer o alimento. Eu faltei, alguém assumiu e acabou também assumindo comportamentos que às vezes, quando você fica adulto, você percebe que mais te fizeram mal do que bem. Mas aí você já está emaranhado, já está todo embolado ali, né? E não sabe mais como sair disso. E aí é quando a gente assume um lugar do outro de forma inconsciente e a gente começa a ouvir pessoas da nossa família falando: ah, você parece fulano, tá fazendo igual cicrano, parece sua mãe, parece seu tio, enfim, acabamos sendo identificados com alguém da família pelo nosso comportamento. A estrutura do campo familiar é muito inteligente e às vezes a gente sente um vazio porque nós não estamos no nosso lugar de força. Nós estamos ocupando o lugar de uma outra pessoa no nosso campo, inconscientemente às vezes, e às vezes a vida nos levou a ocupar aquele lugar, né, de ser o progenitor, de ser quem vai buscar, enfim. Às vezes nós acabamos num lugar que nós não nos sentimos nele, parece que nós não pertencemos e essa sensação de não pertencimento nos leva a um vazio e uma busca incansável por preenchimentos que a gente vai buscar fora e não dentro. E apesar de ser clichê, as respostas sim estão dentro de nós. Dentro da visão sistêmica, nós temos 3 leis: a do pertencimento, a do equilíbrio e a da hierarquia. E quando a gente quebra uma dessas 3 leis, nós somos influenciados, a nossa vida é influenciada e a gente entra num emaranhado sistêmico, que é como a gente costuma explicar, né? Porque você está ali toda embolada no seu campo, na sua família, você não consegue sair dali, você está sempre sendo a salvadora, ou sempre é vítima de alguma coisa, então você está sempre no papel de vítima, ou de salvadora, ou de donzela, enfim. Depois eu vou trazer mais explicando sobre essas formas de comportamento do feminino. E a gente consegue identificar motivos que a gente traz a comportamentos, os nossos traumas, algumas fobias que vêm do nosso campo familiar. Não necessariamente aconteceu algo conosco nesta vida para que a gente possa se comportar assim ou assado. Então, a constelação familiar, ela aborda muito profundamente essa parte da fobia, das doenças, sabe? Qual é o motivo, o que tem por trás. E quando a gente identifica, a gente traz para a luz, a gente consegue trabalhar isso em nós. E esse sentido de querer pertencer, ele é intrínseco no ser humano. Todos querem ser amados, acolhidos e respeitados. Todos querem ser vistos, né? Nós nascemos com isso. Então, a dica final, aquela que eu falei lá no começo do vídeo, para que você consiga utilizar a visão sistêmica na sua vida, é acolher seu pai, acolher sua mãe, não importa se você teve eles na sua vida presente, ou se você não teve, ou se você é filho adotivo ou filha adotiva, não é sobre aceitar, é sobre tomar pai e mãe, é você olhar para trás e concordar com a vida do jeito que ela foi, lembrando que todas essas dificuldades te trouxeram para a pessoa que você é hoje, né? Quem formou a Leandra de hoje? Foi todo esse caminho que eu já percorri. E aí quando eu sou grata a todo esse caminho que eu percorri, da onde eu vim, porque eu vim do meu pai e da minha mãe, eu trago eles em mim. Não importa se eu goste ou não, eu tenho eles em mim. Então, se eu não os amo, eu também não me amo. Se eu não me amo, eu não amo os outros,
porque eu não consigo dar o que eu não tenho. Então, a dica para que você consiga trazer isso para a sua vida, essa visão sistêmica que a gente tanto fala, é acolher, é concordar. Às vezes você não pode não até aceitar, mas concordar que a vida é assim, que as pessoas são assim e eu não posso mudá-las, eu só posso mudar a mim, né? Então, quando eu concordo que a vida é como é, que a vida foi como foi, eu consigo olhar para frente, parar de ficar reclamando do que já passou, porque eu concordo, foi assim que aconteceu. E é isso, eu caminho para frente, olhando para frente, vendo o meu futuro, deixando o meu passado para trás. Porém, dentro do meu coração eu trago todo o meu campo familiar, honrando e pertencendo, sim, porque todos pertencem. Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco o que é a constelação familiar. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui para mim. Aproveita, se você ainda não se inscreveu, se inscreve para poder receber os próximos conteúdos. E se você tiver alguma dica de assunto que você queira que eu aborde, deixa aqui para mim também. Espero ter ajudado. Vou deixar para vocês aqui uma dica de vídeo para que vocês possam estar olhando aí dentro do mesmo assunto de uma forma diferente, uma visão um pouco diferente. Espero que tenha ajudado. Até a próxima!